Muito bem, bom dia para quem está online, tá? Deixa eu ver aqui, tem 4 alunos. Não, tem 2 alunos. Errado, só tem um aluno. Os outros 3 sou eu. Então, bom dia aí para o Ricardo. Pessoal, chegou aqui presencial. É o seguinte. É sim. Ficou uma questão da aula passada que eu disse que não ia dar tempo da gente resolver, então a gente vai resolver hoje. Aí, quando eu terminar, eu vou na sequência terminar o assunto e nós temos umas perguntinhas aqui para fazer. Talvez não vai dar tempo de fazer tudo hoje, mas pelo menos a gente começa, tá? Então, que questão terrível era essa que ficou faltando? Dizer assim, vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam os efluentes nos corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Essa questão é a questão do Enem, tá? Como é que vai cair o que nós conversamos na última aula? Na prova do Enem mesmo. Então, vocês estão percebendo, já começa com um texto, e nesse texto a gente tem aqui o nosso suporte. Não, nessa não houve TD, não. Eu apenas projetei, certo? As perguntas, e ficou faltando resolver essa que eu queria fazer, porque como é da prova mesmo, vocês terem uma ideia como é que funciona. Não. Então, aqui, ó, seguinte. Eu tenho 4 equações, né? Depois que eu li toda a apresentação, aí eu vou aqui para o comando da pergunta, comando da questão, que é a pergunta, melhor dizendo, que quer saber o seguinte: com base nos valores das constantes, que valores? Ó, o valor de K3, que é 2,5, o valor de K1, que é 3 vezes 10 a menos 11, o valor de K2, que é 6 vezes 10 a menos 9, etc. Com base nesses valores, ele quer saber qual é a constante de equilíbrio da primeira reação. Ou seja, quanto é que vale a constante de equilíbrio da primeira. Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? Pessoal, para sair desse probleminha, a gente conseguir fazer ele, eu vou ter que lembrar como é que se escreve a constante de equilíbrio. Primeira coisa. De um modo geral, a constante de equilíbrio, ela é isso aqui, ó. Constante de equilíbrio é concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Pronto. Tá aí. Sendo assim, como é que eu faço para escrever essa mesma expressão para a equação número 1? Então, vou fazer o seguinte, ó. A equação número 1 é o carbonato de cálcio mais o CO2 mais a água líquida se transformando em íons cálcio e 2 íons bicarbonato. Aqui, a observação que eu vou fazer é a seguinte: vocês não vão escrever, não vai participar dessa expressão nada que esteja no estado sólido, isso aqui não vai entrar. Também não vai participar nada que se encontre no estado líquido. Apenas as substâncias que se encontram no estado gasoso ou dissolvidas em água. Dissolvida em água aparece assim, ó, AQ de aquoso, certo? Só essas de azul é que eu vou escrever na expressão. Aí lembrando, é sempre o produto dividido pelo reagente. Para quem não lembra o que é o produto, pessoal, toda reação química, aquilo que você escreve do lado direito, a gente chama de produto. E tudo aquilo que vier antes do processo acontecer é denominado de reagente, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever primeiro o cálcio e o bicarbonato, certo? Essa expressão ela vai ficar, portanto, dessa forma aqui, ó, a minha constante de equilíbrio. Para a equação número 1, a constante de equilíbrio é igual a concentração do cálcio que multiplica a concentração do bicarbonato. E tem um detalhe, como o bicarbonato bem aqui, ó, ele está multiplicado por 2, ó, são 2 íons bicarbonato, certo? Esse número 2, ele vai se transformar em um expoente na concentração dele. Então, vai ficar bicarbonato ao quadrado.
E se tivesse um 3, ia ficar elevado ao cubo. E se tivesse um 4, ia ficar elevado a 4, e assim por diante. Estes são os produtos. Não coloquei... Opa! Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Tá certo isso? Não, tá funcionando aqui, que eu tô vendo. Ok. Ó, não coloquei quem estava sólido e também não coloquei quem estava no estado líquido. Agora eu vou para os reagentes escrever aqui embaixo. Quem são os reagentes? Vamos lá. Carbonato de cálcio é um reagente, mas está no estado sólido, não entra. CO2 é um gás, eu posso escrever, mas a água líquida não entra. Então, a única substância que eu vou escrever embaixo é concentração do CO2. Vou colocar aqui, ó. Concentração do CO2. Não precisa levar nada porque não tem nenhum número na frente. Pronto. Aí você pensa, já resolvi? Não. Porque eu quero o valor numérico. E como é que eu vou achar esse valor numérico? Agora a mágica é a seguinte. Nós vamos fazer a mesma coisa com a equação 2, a mesma coisa com a equação 3 e a mesma coisa com a equação número 4. Como é que seria isso? Vamos lá. Equação número 2, ó. Tá aqui ela. Bicarbonato se transforma em H+ e carbonato. Certo? Resultado. Ó. Estes são os produtos e aqui estão os reagentes. Esse se baseia pela setinha, tá? Depois da seta é produto e antes da seta é reagente. Como não tem nada sólido nem líquido, eu posso colocar todo mundo na expressão. Então, a constante de equilíbrio da segunda vai ser concentração de H+ vezes concentração de carbonato dividido pela de bicarbonato. Ou seja, para a equação número 2, a constante de equilíbrio, eu vou chamar de K2, tá? Vou chamar de K2 para a gente saber de quem nós estamos falando. Vai ser igual a concentração de H+ vezes concentração de íons carbonato sobre a concentração de bicarbonato. Tá aqui. Bem, olha só, eu tenho HCO3- na 2 e eu tenho HCO3- na primeira. Pessoal, diga uma coisa. O bicarbonato, o HCO3- da primeira, está no mesmo lado, está na mesma posição que o bicarbonato da número 2? Ou seja, estão os dois em cima, ou estão os dois embaixo, ou tem um em cima e um embaixo? Pronto. Isso aí é uma informação importante. Você já viu que tem uma coisa em comum. Geralmente, essas parcelas em comum, você pode manipular algebricamente para transformar uma na outra. Professor, mas como é que eu faço isso? Normalmente é assim. Ou você divide uma pela outra, ou você multiplica uma pela outra. Aí vai ter a possibilidade de você sair cortando algumas parcelas. Quando você corta as parcelas, uma expressão gigante se transforma numa bem menor. E que muitas vezes é exatamente o que você quer. É o que nós vamos fazer aqui. E como é que eu vou saber se é para multiplicar, se é para dividir? Olha, a gente não sabe. A gente vai testando até dar certo. O problema é que no dia da prova do Enem, você não pode deixar para ter essa habilidade na hora. Então, o meu conselho é: tentem resolver exemplos, questões que não sejam tão lineares, que envolvam um pouco mais de criatividade. Exercitem bastante antes, para quando chegar no dia você estar balizado, certo? Você não vai ter tanta dificuldade se treinar primeiro. É que nem o atleta. O atleta, ele treina 2 anos antes, 3 anos antes. Ele treina desde que ele nasceu até o dia da Olimpíada. Para quê? Para ele estar realmente preparado. Aqui, pessoal, na prova do Enem, não pode ser como a gente tem... Eu vou falar da gente de modo geral, eu me incluo nessa também. A gente não pode fazer as coisas em cima da hora. Nessa prova não vai dar certo, essa estratégia. Tem que se preparar antes, tá bom? E a melhor forma, resolver questões. O máximo que você puder, certo? Bem,
Vou fazer a mesma coisa com a equação número 3 aqui, ó. Equação número 3. O produto é cálcio e carbonato sobre o carbonato de cálcio, só que ele está sólido, então ele não vai entrar. Ou seja, eu não vou ter que escrever nada embaixo, porque a única substância que eu poderia colocar, eu não preciso, já que ela é um sólido. Então vai ficar só concentração de cálcio e concentração de carbonato. Logo, você vai colocar aqui, ó. K3, né? É a terceira equação, ó. K3 vai ser igual a concentração de íons cálcio vezes concentração de íons carbonato. Também não precisa levar nada, porque não tem coeficiente. Vamos ver, né? A gente tem que fazer de uma maneira que, multiplicando ou dividindo, não sei, vai ter que ficar igual, vai ter que ficar a mesma coisa de K1 aqui, ó. Vai ter que aparecer isso aqui, o cálcio em cima, o bicarbonato em cima ao quadrado e o CO2 embaixo. Usando a segunda, a terceira e a quarta também. Aqui já está ok, tá? Como é que seria a expressão para a equação 4? Vai ser aqui o K4, né? Vamos lá. Vou olhar quem é, né? Primeiro, ó. Eu tenho CO2 gasoso, água líquida, que não vai entrar. Eu tenho H+ aquoso e tenho bicarbonato. Então, vai ficar assim, ó. A constante 4 é H+, concentração de H+, vezes concentração de bicarbonato, dividido pela concentração de CO2. A água não entra. Então, vai ficar escrito assim, ó. K4 é concentração de H+, sobre concentração de... Agora deu um brancão, peraí. É bicarbonato ou é carbonato? Bicarbonato, pronto. Bicarbonato sobre CO2, ok. Então, vamos fazer aqui, ó. HCO3 menos sobre CO2. Pronto. Então, deixa eu dar aqui uma diminuída para vocês verem como é que a gente vai fazer. Ó, eu sei o valor da segunda, eu sei o valor da terceira, eu sei o valor da quarta. Eu preciso pegar essas três últimas, a segunda, a terceira e a quarta, e transformar na primeira. Como é que eu vou fazer para juntar tudo isso aqui e deixar igual a número 1? Aí eu falei, você pode multiplicar todo mundo, você pode dividir. Talvez você tenha que multiplicar e dividir, eu não sei. Mas uma pista que eu dou é a seguinte, ó. Quem é que tem que estar aqui em cima? O cálcio 2+. Olha o que eu tenho aqui, ó. 3 constantes, onde o cálcio está em cima na número 3. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a primeira aqui, eu vou pegar o K3. Por quê? Porque tem que ter o cálcio em cima, e ele está bem aqui, ó. Mas tem um problema, porque o K3 tem carbonato, e não tem carbonato aqui. Tem bicarbonato. Solução, eu vou ter que cortar esse carbonato. Para cortar o que está em cima, eu tenho que ter alguém com carbonato embaixo. Onde é que tem CO3 2- aqui? Na segunda ou na quarta? Na segunda. Só na segunda, tá vendo? Só que aí deu ruim. Por quê? Porque o CO3 está em cima e o outro lá também está em cima. Não dá para cortar. O que eu vou poder fazer? Aí é que entra a criatividade. Sabe o que eu vou fazer? Ó? A gente vai usar agora a nossa criatividade. Eu falei que você pode multiplicar ou pode dividir. Pois muito bem. Eu vou multiplicar pelo inverso de K2. Sabe por que isso vai dar certo? Porque multiplicar pelo inverso conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, no K2, 1 sobre K2, não vai ficar H+, carbonato sobre bicarbonato. Do jeito que eu escrevi aí, vai ficar o bicarbonato em cima e o carbonato vai para baixo. Vou já mostrar. Pronto, aí pode cortar. Beleza. O que mais eu tenho? Já resolvi o problema do Ca2+, já resolvi o problema do bicarbonato e, aliás, do carbonato que eu tinha que cortar. Eu tenho que ter bicarbonato aqui em cima, né? E ele não tem... Aliás, desculpa, ele tem, ó, porque o K2 bicarbonato fazendo isso aqui, ele vai lá para cima, só que tem um probleminha.
esse bicarbonato ao quadrado. Para você encontrar bicarbonato ao quadrado, eu tenho que ter o seguinte, bicarbonato vezes bicarbonato. Aí ele vai ficar ao quadrado. Sabe o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar a número 4, que tem esse bicarbonato em cima, e quando eu multiplicar por 1 sobre K2, que vai ter o bicarbonato em cima também, um vezes o outro vai deixar ele ao quadrado. Então, aqui eu vou terminar escrevendo que eu tenho que multiplicar por K4. Agora, esta expressão, ela tem que ser igual aqui. Tem que ser igual a K3. Cadê o K3? Ó? Cálcio vezes carbonato. Você vai colocar aqui, ó. Concentração do cálcio vezes a do carbonato. Pronto. Que eu vou multiplicar por 1 sobre K2. K2 é H+, carbonato, bicarbonato. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre H+, vezes carbonato sobre bicarbonato. Vezes. Meu Deus. Mais uma de várias. Vamos aqui, ó. A número 4, que eu vou ter como explicar, é H+ vezes bicarbonato sobre CO2. Então, vou colocar aqui, ó. H+, que multiplica bicarbonato, que está dividido por concentração de CO2. Será que isso aqui vai ser igual à primeira? Aí só fazendo, né? Vamos ajeitar aqui, ó. Concentração do cálcio vezes a do carbonato, que eu não quero aqui, vou já cortar. 1 sobre o que tem aqui embaixo, é só você multiplicar pelo inverso dessa fração. Então, o bicarbonato vai ficar em cima, e embaixo vai ficar H+ e carbonato. Que multiplica H+, bicarbonato, sobre CO2. Pessoal, olha o que foi que eu montei. Esse carbonato aqui, você vai cortar com esse carbonato aqui de baixo. Esse CO2 aqui, de cima, não vamos cortar, ele tem que estar em expressão. Mas esse H+ aqui, ó, você cancela com esse H+. Certo? E aconteceu aquilo que eu falei, ó, vai sobrar para nós o cálcio, que eu quero, o bicarbonato, mas lembra que eu disse que tem que estar ao quadrado? Tem outro bicarbonato aqui, ó. Bicarbonato com bicarbonato, bicarbonato ao quadrado, e embaixo vai ter o CO2. Resultado, essa expressão, ela é exatamente igual a isso aqui, ó. Cálcio vezes bicarbonato ao quadrado sobre concentração de CO2. Isso aí é igual à primeira, então se você comparar aqui, ó, a número 1, cálcio, bicarbonato, CO2. Cálcio, bicarbonato, CO2. Eu consegui transformar essas três na de cima. Bom, mas para que eu fiz tudo isso? Porque eu precisava do valor da primeira. E para achar o valor da primeira, sabe como é que você vai encontrar? É o K3 vezes o inverso de K2 vezes o K4. Eu tenho esses valores, faço o cálculo e acho a resposta, certo? Quanto é que vale o K3? Lembrando, eu coloquei K2, K3, K4, mas aqui na questão ele chama de K1 o valor de K2. Ó. Só que está em algarismo indo-arábico, né? Eu vou usar em algarismo romano para não confundir, certo? Tá aqui os valores, ó. O K2, que seria o K número 1 aqui, é 3 vezes 10 a menos 11. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar... pegar primeiro o K3, espera aí. O K3, que ele chama, é o K2 aqui da questão, tá? 6 vezes 10 a menos 9. Então, vou pegar aqui e vou colocar, ó. Onde tem K3? 6 vezes 10 a menos 9. Então, vamos fazer. Isso aqui tudinho, ó. Tem que escrever mais para a esquerda, senão vai ter espaço. Ó, 6 vezes 10 a menos 9. Pronto.
vezes o inverso, agora sim, de K2, que vale esse primeiro aqui, ó. 3 vezes 10 a menos 11. Então, você vai pegar e vai colocar 3 vezes 10 a menos 11. Multiplicado pelo valor de K4, que lá na questão é o K número 3, certo? 2,5 vezes 10 a menos 7. Então, vou colocar aqui, vezes 2,5 vezes 10 a menos 7. Pronto. Se eu resolver essa expressão, isso aqui é igual ao valor de K1, que é o que eu quero. Então, vamos aqui. Como é que resolve quando tem potência de 10? Eu recomendo fazer o seguinte. Quem não for potência, esquerda. Quem for potência, tudo junto à direita. Então, eu tenho 6 dividido por 3 vezes 2,5. 6 dividido por 3 vezes 2,5, que multiplica 10 a menos 9, que multiplica 10 a menos 7, e é dividido por 10 a menos 11. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 2,5 é 5. Então, isso aqui tudinho é igual a 5. E o restante? Aí você vai ter que lembrar das propriedades de potência, tá? Potências de mesma base. Quando você multiplica, o que é que você tem que fazer? Conserva a base, faz o que com os expoentes? Soma. Muito bem. 10 elevado a menos 9 mais menos 7. Ei, e se você estiver dividindo, o que é que você faz com os expoentes? Subtrai. Aqui não é 10 a menos 11? Ele vai subir, ó. Menos 11. Quem não lembra de regra de potência, pessoal, na prova do Enem, cai bastante, certo? Esse tipo de continha. Então, se você não tem muita intimidade, eu recomendo que você faça uma revisão. Peça aí o professor de matemática, explique para ele, professor, eu preciso revisar propriedade de potência, expressões numéricas, enfim, radiciação também é importante vocês dominarem isso aí. E ele com certeza vai atender vocês, vai dar uma listinha, vai dar ali algumas questões para você treinar, tá bom? Quanto mais, aquilo que eu falei, quanto mais intimidade você tiver, mais fácil será. Fica totalmente o quê? Das potências? Ó, o que foi que eu fiz? Para não misturar muito, quem não tem potência, eu boto junto do lado esquerdo. Quem seria? O 6, ó, 6 vezes 10 é menos 9, o 6 é o coeficiente, não é a potência, eu botei aqui. Aqui não é 1 sobre 3, o 3 está embaixo, então botei embaixo do 6 aqui. Eu posso fazer isso. E o 2,5, eu coloquei vezes 2,5, todos os números juntos. Aí a minha conta deu 5 por quê? 6 dividido por 3 é 2. E 2 multiplicado por 2,5 é 5. Foi por isso que deu 5. E aqui, ó, eu usei propriedade de potência, tá? Vou escrever a mesma coisa, pessoal, de novo, ó. 10 é a menos 9 vezes 10 é a menos 7. Multiplicação de potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Então, menos 9 eu vou somar com menos 7. E como tem 10 a menos 11 embaixo, ele está dividindo. De novo, propriedade de potência. Divisão de potência, você subtrai os expoentes. Então, tudo isso aqui que você tem em cima, eu vou pegar e vou tirar, vou subtrair o valor de menos 11. O menos 11 estava embaixo, vem para cá, subtraindo. Propriedade de potência. Agora, a resposta vai ser 5 vezes 10. Menos 9, mais com menos dá menos, e menos com menos dá mais. Olha que maravilha. 9 menos 7 dá menos 16. Menos 16 mais 11 dá quanto? Menos quanto? Menos. Não, 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 não. Ó. Menos 9 menos 7, menos 16. Aí você vai somar com 11. Menos 16 mais 11. 6 menos 1, 5. 1 menos 1, 0.
Só que você vai dar o sinal do maior. Quem é maior? 16, 11. Então, é menos 5. 10 elevado a menos 5. Então, vai ficar 5 vezes 10 a menos 5. Esse aqui é o valor da constante. Outra coisa que os alunos têm muita dificuldade, pessoal, é a questão do jogo de sinais. Esse negócio do positivo, negativo, quando os dois são negativos, quando tem um positivo e outro negativo. Às vezes o menino sabe fazer a conta bem direitinho, mas erra só o sinal. E aí, não dá para considerar nada não, professor? Infelizmente, numa prova de múltipla escolha, se você marcar errada, porque você achava que era 10 elevado a 5, e lá tinha 10 elevado a 5, você marcou. Mas a resposta correta era 10 a menos 5. Aí, por causa de um sinal, você errou. Ou seja, vocês acreditam que, na média, os alunos erram mais, sabe o quê? As coisas mais simples. Às vezes vocês conseguem resolver uma questão muito complicada, coisa difícil mesmo, mas erra o básico, aquela coisinha besta que, meu Deus, como é que eu errei uma coisa dessa? Tem várias explicações, tá? Uma delas é o próprio fator psicológico. Professor, eu estava muito nervoso e eu errei isso aqui porque eu estava me tremendo na base. Pode acontecer. Por isso que antes da prova, creio eu, né? Todo ano a gente faz isso, mas não sei como é que vai ser esse ano. Vai vir um psicólogo aqui conversar com vocês, né? Vai ter um momento para a gente descontrair, para você relaxar, para chegar no outro dia e fazer uma boa prova, tá certo? Vai ser suficiente? Eu não sei. Mas se tiver, participe, vale a pena. Eu não tive nada disso, eu fui na cara e coragem, mas não fui muito medroso, porque eu já tinha uma rotina de estudar. Então, me sentia seguro, né? As únicas matérias que eu fui sem saber de nada foi História e Geografia. Mas ainda assim tirei 6 em uma e 8 na outra. Tem essa opção para a gente marcar? 5 vezes 10 a menos 5. Letra B e bola. Sucesso. Ok? Muito bem. Então, é o seguinte. O Ricardo, ele está online, né? Eu vou fazer, mas não agora. Vou colocar o PDF do material que eu vou entregar agora para vocês, que é sobre equilíbrio químico também, mas a gente vai aprender outra coisa, que é o fechamento do conteúdo, tá? Aí vamos resolver algumas das questões, e as que ficarem para casa, vocês treinem aí, certo? A gente pode tirar as dúvidas na próxima aula, onde eu já quero iniciar outro tema, tá? Nós temos pouco tempo. As provas do Enem, você já sabe quando é que vão ser? Dia 21 de novembro, é um domingo. E dia 28 de novembro, é o outro domingo, certo? No primeiro domingo, quais são as provas? Vamos lá, redação, linguagens, português, não é isso? Inglês ou espanhol, não sei qual que você escolheu. E temos também geografia, história, sociologia, a área de humanas. E no dia 28, segundo domingo, só exatas. Química, física, matemática, biologia. Ok? No primeiro domingo, dia 21, você tem 5 horas para fazer a prova. No segundo domingo, você tem 4 horas e meia. Mas já deixa reservado meia hora para preencher as respostas. Certo? Por quê, professor? Porque vá por mim. Meia hora, você não aperreia ali, para preencher e passar limpo, é arriscado. Meu Deus, eu marquei a letra B na 10ª questão, e era a letra A, porque é tão miudinho que eu me confundi. Eu aconselho você fazer o seguinte, se você puder, você coloca alguma coisa assim, pode ser um papel, pode ser até a própria prova, em cima das opções, aí você não tem erro. Marcar. Número 1, as bolinhas são essas. Aí vai baixando e vai marcando com calma, certo? Se você for só no olhão aqui, pode acontecer, por nervosismo, não sei, você marcar a opção errada. Aí já era.
Ei, fiscal, me dá outro gabarito aí que eu errei aqui. Ele vai olhar para você e vai rir. Ele não vai dar outro, não. Desculpa. Lá a coisa é um pouco diferente, certo? Aqui a gente ainda faz isso, né? Professor, me deu outra prova aí, daí a prova, né? Lá, pode esquecer. Então tem que fazer com atenção, tá bom? Muito bem. Por gentileza, alguém que possa entregar aqui. Pronto. Vocês vão receber a folhinha e eu vou projetar aqui as questões, tá? Então, quem está em casa pode acompanhar por aqui, depois eu mando o PDF lá no grupo da terceira série. Ok. Então, vamos lá. Osiris Pontes. Aulas. Cadê o meu PDF? Está aqui. Deu certo? Obrigado. Ó, antes da gente resolver as questões, obviamente, eu tenho que explicar o conteúdo, né? Vamos colocar o carro na frente dos bois. Então é o seguinte. Depois que você viu o que é o equilíbrio químico, o que é uma constante de equilíbrio, é de vocês. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os fatores que alteram o equilíbrio. Como assim? Aqui é o seguinte, ó. O equilíbrio, ele pode ir para o reagente, pode voltar para o produto, mas às vezes isto vai acontecer de uma forma preferencial. Alguns equilíbrios tendem a ir mais para o produto e outros equilíbrios tendem a ir mais para o reagente. Isso é um problema, por quê? Porque vamos imaginar que você tivesse o seguinte. Eu tenho uma substância chamada amônia, que ela pode ser obtida a partir da reação entre o hidrogênio e o nitrogênio, formando 2NH3, que a gente chama de amônio. Essa substância, pessoal, ela é muito, mas não é pouco não, ela é muito importante para a humanidade. É por conta dela que nós temos como produzir alimentos independentemente do local, certo? É um insumo que nos dá segurança alimentar, vamos dizer assim. E ontem eu estava vendo uma entrevista e olha que coisa maravilhosa, o Brasil, ele acordou e já está se organizando para começar a produzir os próprios insumos. Ou seja, esses produtos químicos que a gente usa para plantações, a maioria deles não é feita aqui. Vem de onde? De dois países. Vou colocar aqui um terceiro país, tá? Em menor escala, Estados Unidos, em uma escala muito maior, da Rússia, e o outro país é a China. Se um dia a Rússia e a China falarem o seguinte, a gente não vai mais vender para o Brasil, nós estamos ferrados, porque só se compra deles, a maior quantidade. Mas imagine o que, vai acontecer se o Brasil, agora, né, estava vendo ontem, disser assim, não, pode ficar com um de vocês, a gente vai fazer o nosso. Ou seja, a gente não vai ficar refém dos interesses externos. Você vai dizer, vocês não vão mais produzir nada, porque eu não vou mais vender fertilizante para vocês. É mesmo. Vai ver se eu estou na esquina, tá certo? Porque a gente está fazendo aqui o nosso. E o nosso é melhor que o de vocês. Pronto. Resolvido o problema. Só que ainda está no início, né? Então, por enquanto, ainda não dá para cantar de galo. Mas já estamos no caminho certo. Aí a amônia ela é muito importante exatamente por conta disso. E tem um problema. Pessoal, a constante de equilíbrio da amônia, eu não tenho um valor de cabeça, mas deixa eu ver aqui uma coisa. Você colocar o valor correto. Equilíbrio. Deixa eu ver aqui quanto é que vale. Constante de equilíbrio da amônia.
Não tem. Eu sei que é menor que 1, então é muito pequenininho. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Pressão, não. Não. Pô, podia ser mais fácil de achar. Ok. Deixa eu ver se tem aqui. Não, isso aqui não é. Amônia. Ele não dá o valor. Então, é o seguinte, eu sei a ordem de grandeza dessa constante. É 10 a menos 4 é 3. É 10 a menos 4, 10, coloca aqui 10 a menos 4, a constante dela. Que depende também muito da temperatura, tá? Mas admitindo temperatura ambiente, é mais ou menos 10 a menos 4, ou seja, 0,0001 aproximadamente, tá? Não é esse valor exato, não. Aí o que é que você pensa? Se eu quiser NH3, a constante é 1, deixa eu ver aqui, milésimo, 1/10 de milésimo. É muito pouco. Ou seja, essa síntese, que como ela é um equilíbrio, ela produziria muito pouca amônia. Então, o que é que a gente poderia fazer? Será que tem algo que eu possa mexer aí e mandar esse equilíbrio mais para o lado que eu quero, ou seja, para o lado do NH3? Uma vez que, como essa constante é muito pequena, a maior parte do que você tem aí é o lado do reagente. Eu não quero o reagente, eu quero o produto. Aí, olha só, existe uma coisa chamada princípio de Le Chatelier. Esse nome é francês, que é uma referência a um químico, né, francês, que é o Chatelier, certo? O princípio de Le Chatelier, ele diz assim, qualquer coisa que você fizer numa reação em equilíbrio promove uma alteração no seu equilíbrio. Mas que alteração é essa? Então vamos aqui, ó. Toda perturbação no equilíbrio toda perturbação no equilíbrio desloca para o lado de menor. Aí vamos aqui, ó. São três coisinhas. Para o lado de menor concentração, para o lado de menor volume gasoso, para o lado de menor energia. Só que esse aqui eu vou colocar entre aspas, porque não é exatamente isso. Mas fica mais fácil pensar assim, certo? Ora, como é que funciona isso? É bem fácil de entender, gente. Raciocine aqui comigo. Exemplo. Eu tenho uma reação química, tá? Isso aqui, ó. Reagente vira produto. Está em equilíbrio. Aí você vai pegar e vai dizer assim, olha, eu coloquei uma certa quantidade, quando o equilíbrio foi atingido, eu descobri que eu tinha 10 mol do reagente e 5 mol do produto. Tem mais reagente que produto. O que é que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar mais reagente. Vou colocar aqui mais 10. Qual é o lado que tem maior concentração? É o reagente ou o produto? Vamos contar? 10 mais 10. 20 é maior ou menor que 5? O equilíbrio sempre vai para o lado maior ou menor?
Vai mais não? Ó, tá aqui. O equilíbrio sempre vai para o lado menor. Menor o quê, professor? Menor concentração, menor volume gasoso, menor energia, etc. Então, você atingiu o equilíbrio, aí você diz assim, olha, eu quero deslocar o equilíbrio. Aí você pega e coloca mais reagente, coloca mais 10, dá 20. O equilíbrio vai sempre para o lado de menor concentração. Por que que é assim? Quando você aumenta o reagente, você está colocando mais substâncias para colidir umas com as outras e, consequentemente, gerar mais produto. Ou seja, se a reação atinge o equilíbrio, você aumentar qualquer um dos dois lados, faz com que aquelas substâncias a mais, elas consigam reagir para se transformar ou no produto ou no reagente. No caso, como eu aumentei o reagente, elas vão se misturar para formar mais produto. E aí você estabelece um novo equilíbrio com a mesma constante, certo? Porém, com valores tanto de reagente quanto de produtos diferentes. Seria mais ou menos você dizer assim, qual seria a constante se aqui fosse 10 e aqui fosse 5? Constante é o produto sobre o reagente. 5 sobre 10 é igual a 0,5. Certo? Se você colocar mais 10, vai ficar 20, não vai? Aí a constante agora ó, vai ser quanto? 5 sobre 20, que dá quanto? 0,25. Esse valor é igual ao que você tinha antes? 0,25? Não, né? Isso quer dizer que alguma coisa vai ter que vir para cá para que esse valor volte a ser 0,5. Aí quanto é que teria que ir? Bom, se eu fizer aqui uma regrazinha de 3 rápida, poderia pensar assim. Se eu vou ter que ter... Deixa eu ver aqui. Não dá para fazer assim direto, não. Mas vamos lá, tem que dar 0,5, né? 0,5. Eu coloquei 20. Vamos supor que tenha acontecido o seguinte. Quando você colocou esses 10, ficou aqui 10, ó, ficou 10 aqui desse lado, certo? E sobrou do outro lado, deixa eu ver aqui, para dar 0,5, tem que ir por 2. Pronto. Aí inverteu. Não. Não vai dar para fazer essa conta de cabeça, não, certo? Não vai ter como dar 0,5, porque teria que usar 20 de novo. Então é o seguinte, toda vez que você aumenta, ele manda para o outro lado. Para quê? Para quando eu dividir um pelo outro, ficar sempre o mesmo valor da constante. E se por acaso eu não quisesse aumentar, se eu quisesse diminuir a quantidade? Aí, pessoal, olha só. Ao invés de você pegar e colocar mais 10 aqui, você foi tirar. Você pegou, tirou e deixou só um. Qual desses dois lados agora tem a menor quantidade? O equilíbrio vai para o lado maior ou menor? Então, ele vai para o reagente, certo? Conclusão. Se você quiser produzir mais amônia, é só você aumentar a quantidade de N2 ou de H2. Você coloca mais, o equilíbrio vai para o lado que tem menos, que é o NH3. Atinge um novo equilíbrio, certo? Se você diminuir isso aqui, ó, se você diminui, o equilíbrio vai para o lado menor. Ou seja, vai para onde eu não quero. Então, uma das formas de produzir mais amônia é colocar mais reagente. Mas isso não é suficiente. Eu tenho que fazer outras coisas também. Por exemplo, eu falei aqui que o equilíbrio também vai para o lado menor quando se fala de volume gasoso. Como é volume gasoso, então estou falando de gases, né? Então vamos supor aqui, ó, exemplo 2. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ó. O oxigênio pode entrar em equilíbrio com outra substância chamada de ozônio. Isso aqui é o gás oxigênio. E esse outro aqui é o gás ozônio. O2 e O3, certo? E o balanceamento é 3 moléculas de O2 se transformam em 2 moléculas de ozônio. Se as duas substâncias são gasosas, pessoal, onde é que está o menor volume gasoso? Onde tem 3 ou onde tem 2? Onde tem 2 é o menor, certo?
Se você pegar e aumentar a pressão, porque são gases, então eu posso mexer na pressão e eles vão sentir. Se você aumenta a pressão, o equilíbrio sempre vai para o lado maior ou menor? Menor. Onde é que tem o menor volume gasoso? O2. Não. O3. Menor volume gasoso. Ou seja, se você aumenta a pressão, o equilíbrio ele vai ser deslocado para o ozônio. Isso vale para qualquer gás, certo? Aí você vai ter substâncias que são gases de um lado e de outro. Se você aumentar a pressão, o equilíbrio sempre vai para o lado de menor volume gasoso. Um outro exemplo aqui, né, com mais moléculas, ó, se eu pegasse assim, vou pegar aqui um exemplo 3. Eu tenho, deixa eu ver aqui, pronto. Carbonato de cálcio se transforma em óxido de cálcio mais CO2. Isso aqui é um gás, isso aqui é um sólido, isso aqui é outro sólido. Onde é que está o menor volume gasoso? No reagente ou no produto? Tem algum gás no reagente? Então o volume é zero. Tem algum gás no produto? Então o volume é maior que zero. Onde é o menor volume gasoso? O produto, o volume é maior que zero. E no reagente, o volume gasoso é zero. Não tem gás? Onde é o menor? No reagente. Se você pegar e aumentar a pressão aqui nessa reação, nesse exemplo, o equilíbrio ele vem para o carbonato de cálcio, certo? Então é nesse sentido. Aumenta a concentração, vai para onde tem menos. Reagente ou produto, não importa. Aumenta a pressão em gases, vai para onde tiver menos gás. Certo? Isso quer dizer que se você fizesse o contrário, né, acho que não precisa nem falar isso, mas raciocine aqui comigo. Se quando eu aumento, vai para o lado menor, se eu diminuir, vai para onde? Para o lado maior. Ou seja, aumenta a pressão, vai para o menor volume gasoso. Diminua a pressão, vai para o maior volume gasoso. Ok? Pessoal, se algum dia você subir a serra e sentir que você está cansado, você vai pensar, estou cansado por causa da subida. Errado. No nosso sangue tem uma coisa chamada hemoglobina. A hemoglobina, ela se liga com o oxigênio, mas ela também estabelece um equilíbrio com outro gás, que é o gás carbono. Se você tem muito oxigênio no sangue, você tem energia para queimar. Se você tem muito CO2 no sangue, você vai ficar morto dentro das calças, porque não tem O2 para produzir energia. Aí você está subindo a serra e descobre, né, que à medida que você vai progredindo na sua subida, fica mais difícil de respirar. E aí fica mais difícil de respirar porque tem menos oxigênio. Quando você sobe, a pressão lá em cima é menor. Menor pressão, o equilíbrio entre oxigênio e CO2 é alterado. Aí você passa a ter menos oxigênio. Jogador de futebol vai jogar na Bolívia. A Bolívia, ela fica 2 quilômetros acima de onde a gente está aqui. É mais alto. Se o jogador do Brasil, que já é morto dentro das calças, for jogar na Bolívia, no dia seguinte, ele chegou hoje, vai jogar amanhã, não vai fazer nada. Já não faz nada agora, imagina uma situação dessa. Professor, não fale assim da nossa seleção. Depois daquele 7-1, não me peça para ter paciência com esse povo não, tá bom? Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Você sabia que no dia do 7-1, a minha mulher teve um eclâmpsia? Eclâmpsia é quando a grávida começa a botar sangue para fora e pode ter perdido a criança. Eu ia perdendo minha filha nesse dia. Foi um dia terrível. Terminou o jogo 7-1, ela me chama, eu fui ver o banheiro todo
empoçado de sangue. Aí eu olhei e pronto, minha filha morreu. Não morreu, certo? Tá vivinha, esperta. Mas eu nunca mais vou me esquecer desse 7-1, porque foi marcante na minha vida. Aí, esse bando de jogador morto dentro das calças, vai lá para Bolívia, não se preparou. Ah, meu Deus, não consigo correr não. É muito difícil. Deus me livre. O que é que eles fazem? Eles vão 2 semanas antes para ir se acostumando, certo? Antes que você pense assim, mas na subida, não é porque eu estava caminhando, não, você pode ir de carro, no ar-condicionado, deitado. Chegar lá, você está morto também. Porque o equilíbrio muda. Menos oxigênio, menos energia, certo? O contrário também é verdade, tá? Dentro do oceano, a pressão é maior ou menor? Você é mergulhador. Além da pressão atmosférica, tem a pressão da água para quem mergulha. Então, ela é maior. Lá, pessoal, o mergulhador, ele também sofre com esse equilíbrio aí. Só que, assim, é o contrário. Lá, por ser uma pressão mais alta, ele pode ter uma quantidade de oxigênio que é tóxica para ele. Então, todo cilindro de mergulhador não tem só oxigênio, não. Tem oxigênio e outro gás, que geralmente é o nitrogênio, numa quantidade diferente, que é para que quando chegar lá embaixo, ele não fique sem poder respirar. Parece brincadeira, né? O cara tá com tanto nas costas de oxigênio, para respirar, chegar lá embaixo, ele morre sufocado, por conta do equilíbrio, devido à pressão, certo? E tem outra coisa também, se ele subir muito rápido, quanto mais rápido ele sobe, maior variação de pressão, o oxigênio, ele, numa pressão mais baixa, ele também muda a concentração, mexe no equilíbrio. E sabe o que é que às vezes acontece? Cria umas bolinhas dentro do corpo do mergulhador. Uma bolinha daquela pode chegar numa veia, que é um vaso, sim, menor que um fio de cabelo, e romper. Imagina se for um vaso no cérebro. Acidente vascular cerebral. O cara morre brincando. Então não pode ser de uma vez a subida, né? Tem que ser gradual, tá bom? E tem isso e várias outras consequências também. A parte do equilíbrio químico que fala do que é que altera ou não o equilíbrio, tem uma série de aplicações. E é exatamente aí que pode vir uma questão do Enem. Você já pensou que está fazendo a prova? Questão de equilíbrio químico. Os mergulhadores, quando vão, blá, 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 blá. Aí lá no final tem isso aí, hemoglobina O2, equilíbrio com CO2. A pergunta do cara é essa. Se o mergulhador subir de uma certa profundidade para cá, o equilíbrio vai para a esquerda ou para a direita? Professor, como é que eu sei? Toda perturbação no equilíbrio desloca para o lado de menor concentração, menor volume gasoso, menor energia, etc. Se você pegar um livro de química para estudar, não vai estar escrito assim, não. Ele vai explicar as coisas um pouco mais, vou dizer difícil, não, vou dizer mais recheada de informação. Eu acho desnecessário isso. O que é que eu tenho que fazer? É isso aqui. Pronto. Resolve o problema. Aí vai treinar. Certo? Pegue aí a sua folhinha. Vamos aqui, ó, na questão de número, deixa eu ver aqui. Ó, questão número 2. Deixa eu pegar ela aqui para quem está em casa. Questão número 2 fala assim: o Prêmio Nobel de Química de 2005, deixa eu colocar ela aqui. Prêmio Nobel de Química de 2005 foi atribuído a 3 pesquisadores, Chalvin, Grubbs e Schrock, que estudaram a reação de isso aqui está errado, é metástase. Faltou um S aqui, tá? Não conheço, eu conheço a de metástase, mas metástase. Pode ser, deixa eu ver aqui. Não, acho que metástase. Eu posso estar confundindo com metástase, que é outra coisa, né? Mas pode ser que tenha metástase mesmo. Metástase de Alzheimer. Essa reação pode ser representada. Vala-me Deus, professor. Que diabo é isso aqui? Eu não sei o que é isso aqui, não. Calma. Calma, meu bichinho. Olha isso aqui, ó. O lado esquerdo é o quê? Reagente ou produto?
reagente. Primeiro você reage para depois você produzir. Ei, mas eu não sei essas fórmulas aí não precisa, tem que saber só quem é o reagente, que é o produto. Sabendo que todos os participantes da reação são líquidos, exceto o eteno. O eteno ele é gasoso. Essa aqui é a única substância gasosa. As outras não vão interferir em nada com relação à pressão. Porque pressão, só gases. Muito bem. Para se deslocar o equilíbrio para a direita, onde é a direita? É no reagente ou no produto? Produto. Direita. Certo? Vale, por que você está perguntando isso? Todo mundo aqui sabe qual é o lado direito. Tá bem. Uma vez eu estava dando aula, tinha um livro assim, à direita da tabela, aí o professor, a direita da tabela é a minha direita? Não, é a direita da tabela. Pega a tabela, vire ela, isso aqui, o lado direito dela é esse. Quando se olha dessa forma. Aí esse, tá, não é a minha direita não. Não. Porque tem a direita do que você está olhando e tem a sua direita. Geralmente, quando ele não fala nada, é a nossa direita que a gente se baseia, certo? Então, vai ser para o produto. Para deslocar a reação para o lado direito, ou seja, para produzir o gás, o eteno, está aqui ele, ó, CH2 dupla CH2. O que é que você pode fazer? Fazer a reação em um recipiente aberto, aumentar a concentração, diminuir a concentração, retirar o catalisador ou aumentar a pressão. Se você aumentar a pressão, vai para onde? Para o lado de maior ou de menor volume gasoso? Menor. Onde é o menor volume gasoso? Onde tem gás ou onde não tem gás? Muito bem. Se você aumentar a pressão, o equilíbrio desta reação aqui vai para a esquerda, que é onde tem um menor volume gasoso. E por que aqui tem um menor volume gasoso? Porque não tem gás aqui, aqui tem esse. Aqui não tem ninguém. Então é o menor volume gasoso, zero gás. Mas eu não quero que vá para a esquerda, eu quero que vá para a direita. Então tem outra coisa que a gente viu aqui que pode ajudar. Aumentar ou diminuir a concentração do reagente. Para vir para o lado direito, eu tenho que aumentar o reagente ou diminuir o reagente? Vamos raciocinar um pouquinho. Se você aumentar o reagente, onde é que tem mais substância? Onde eu aumentei ou onde eu não aumentei? Onde é que tem mais? É mesmo. Eu vou até ficar em pé agora. Pessoal, eu vou colocar números, que às vezes fica mais fácil. Ó, desse lado aqui tem 10, desse lado aqui tem 20. Aí você pega e aumenta para 100. O lado que você aumentou é o menor ou o maior? O equilíbrio sempre vai para o lado. Então, se você quiser que o equilíbrio venha para cá, você pode aumentar o reagente, que é exatamente a opção da letra B. Aumentar o 1-hexeno, que é a substância lá no reagente. Para que serve um catalisador? A gente estudou isso há 2 semanas atrás. Catalisador só serve para aumentar a velocidade. Ele não altera equilíbrio. O catalisador não manda ninguém nem para um lado nem para o outro. Ele só faz chegar lá mais ligeiro. Certo? É isso. Não interfere em nada. Certo? Ó, vamos fazer aqui a questão de número 3. Também tem a ver com o que a gente está conversando. Deixa eu pegar ela aqui. Hoje é sexta-feira. Big Ball. Tem mais pra cá, cadê?
Vamos aqui, ó. Questão 3. A primeira etapa da obtenção do ácido nítrico está aí a reação, certo? Vai lá para a pergunta, ó. Supondo que essa reação aqui de cima esteja ocorrendo no sistema fechado, é correto dizer o quê? Se você aumentar o catalisador, você favorece a formação de NO. Catalisador influencia alguma coisa? Não. Letra A está errado. Letra B. O aumento da pressão sobre o sistema não altera o valor da constante. Não? Tem uma coisa aqui que eu não falei para vocês. A gente viu que pressão manda para o lado onde tem menos gás. Se você aumentar. Mas se a quantidade de gás for igual? Pronto. Quando é a mesma quantidade, aumentar ou diminuir a pressão não influi nem contribui. Mas aí, como eu não tenho certeza se é a mesma, eu vou contar aqui com vocês, tá? Quantos gases tem no reagente? Ó? Você tem 4 aqui e 5 aqui. 4 mais 5, 9. 4 mais 6, não estou enxergando nada. 4 mais 6, 10. Qual é o menor volume gasoso? Produto ou reagente? Não. O produto está lá no final, cara. O reagente. Primeiro eu reage para depois eu produzir. Então, se você aumentar a pressão, vai para a esquerda. Se você diminuir a pressão, vai para o lado direito, tá? Mas, enfim, ele está dizendo aqui, na letra B, o aumento da pressão não altera. Altera. Peraí. Peraí. O aumento da pressão total sobre o sistema não altera o valor de Kp. Só existe uma coisa que muda a constante, é a variação de temperatura. A variação de pressão não muda. Quando você aumenta ou diminui a pressão, elas se reorganizam para dar o mesmo valor da constante, certo? Então a letra B está correta. Isso quer dizer que CDE deve estar errado. Não vejamos. Se você tirar água, você diminui o valor de Kp. Não. Ele atinge um novo equilíbrio com o mesmo número. Letra D. Diminui a temperatura e dificulta a formação. Quanto maior a temperatura, maior a constante. Quanto maior a constante, maior o rendimento. Também está errado. E a letra E. Diminuição do volume não altera o rendimento. Diminuir o volume significa aumentar ou diminuir a pressão. Ó. Está aqui a sala. Se essa sala encolhesse com todo mundo dentro, a pressão seria maior ou menor? Diminuir o volume é aumentar a pressão. Então, diminuir o volume do sistema não altera o rendimento da reação. Altera, porque você está aumentando a pressão, certo? Então, é a letra B de bola. Ó. O aumento da pressão não altera o valor de Kp no novo equilíbrio, não altera, é verdade. A única coisa que altera equilíbrio é a temperatura. Então, aqui eu vou marcar o item B de bola. Ok? Muito bem. Pessoal, para finalizar isso aqui, tá? Tá faltando, eu sei, mas aí não se preocupe, vocês podem resolver as que faltam. Eu sei, pessoal, mas é porque vocês têm que tentar sozinhos também, tá? A hora de estudar é aquela hora solitária, só você e as perguntas. Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui que não tem a ver com a aula, mas tem a ver com a sua vida. Quem de vocês está pensando em entrar na universidade? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o pessoal que realmente quer entrar vai ter que ter a rotina de estudar e fazer os exercícios, treinar até o dia da prova. Quem só quer terminar e ir embora, é o seguinte, não tem muito o que fazer aqui não. Você vai fazer os trabalhos, né? A gente vai dar a nota e depois é tchau e benção. Mas para quem realmente quer seguir adiante, aí, pessoal, tem que dar o gás, tá? A gente está com pouco tempo, tá bom? Eu prometi, estou devendo para vocês 2 simulados. Vai ter um feriado agora, eu vou ver se eu pego segunda e terça, né, feriado. E se eu pego um dia do feriado para organizar esse material, tá?
Bom, para finalizar, é o seguinte, ó. Faltou falar para vocês, para encerrar isso aqui, sobre a temperatura. Pessoal, a temperatura, quando você aumenta, ela altera o equilíbrio, mudando o equilíbrio para o lado onde você tem menos energia. Só que eu coloquei entre aspas, porque o que eu vou te explicar aqui não é assim. Não é verdade o que eu vou dizer agora. Mas é mais fácil. Então, por que eu vou complicar a nossa vida? É assim, ó. Se você tiver o reagente, e esse reagente, ele está recebendo energia. Aí ele pega e está em equilíbrio com o produto. Me diga uma coisa. Essa reação, ela absorve ou libera energia? Como é que você está absorvendo? Como é que você se está liberando? Absorve energia quando o reagente recebe energia. Libera energia quando o produto é formado com a energia. Nesse exemplo aí, o reagente está ganhando energia ou a energia está sendo gerada junto com o produto? Como é que eu chamo uma reação que ganha energia? Também não lembro, né? A reação que ganha energia, ó, ela é chamada de reação endotérmica. Isso. Agora olhe para a equação que eu escrevi. Qual é o lado que tem menos energia? Esquerda ou direita? Reagente ou produto? Produto. Professor, por que o produto tem menos energia? Porque tem energia, está escrito ali, ó, do lado esquerdo e não tem do lado direito. Então, o que tem menos é onde não tem. E o que tem mais é onde está escrito. Aí você tocou no ponto onde eu disse que eu estou mentindo. É isso aí? Não, não é isso aí não. Mas se você pensar dessa forma, vai ficar mais fácil de você lembrar, tá? O produto não tem energia de jeito nenhum? Tem. Inclusive, o produto, nesse caso, ele tem mais energia que o reagente. Porém, você vai fazer de conta que não é assim, certo? É porque se eu estou aqui, aí eu vou ganhar, eu vou para cá. Produto. O produto tem mais energia que o reagente. Mas para entender a coisa do equilíbrio, eu quero que você pense assim, olha, o lado que tem menos energia é onde eu não coloquei escrita energia. Isso quer dizer o seguinte, numa reação endotérmica, se você aumentar a temperatura, o equilíbrio vai para o reagente ou para o produto? É sempre para o lado de menor energia. Produto. Então, o equilíbrio vem para cá. Pronto. Certo? É isso mesmo? É isso aí de verdade? Não, mas você pode pensar assim que resolve. Vai facilitar a sua vida, tá? Só que eu tenho um problema. Existe uma reação que é o oposto dessa. Não é uma reação que ganha energia, é uma reação que libera energia. Então agora vai ser assim, ó. O reagente, ele está em equilíbrio com o produto e desse lado aqui o produto aparece com energia. O lado agora que tem menor energia é o lado esquerdo. Sim, o reagente gera o produto e gera essa energia que vai ser liberada. Tem, mas vamos simplificar. Faz de conta que ele não tem. Beleza? Então, pessoal, aqui, ó, nesse caso, perde energia. Se ele perde energia, a reação é exotérmica. Aí você vem e aumenta a temperatura. Se eu aumento a temperatura, o equilíbrio sempre vai para o lado menor, nesse caso, menor energia. Onde é que tem o lado de menor energia? Reagente. Então, o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda. Esse esqueminha não é 100% verdadeiro, mas ele é mais fácil para lembrar.
Bom, aí se a temperatura diminui, é o contrário do que eu escrevi aqui. Diminui a temperatura na reação endotérmica, o equilíbrio vai para a esquerda. Diminuindo a temperatura na exotérmica, vai para a direita. Sim. Se eu faço o contrário, o resultado é o contrário. Ok? Muito bem. Chamada? Não. Por que vocês estão preocupados com chamada? Ah, não, já sei que vocês estão pensando assim. Se eu levar falta, isso pode me prejudicar. Eu nunca vi um aluno reprovado por falta. Nunca. Nunca vi. Não, já vi sim. Na minha escola. A escola me deixou primeiro. Para não dizer que eu nunca vi, os que eu olhei, que estava lá reprovado por falta, foram aqueles que nunca mais pisaram na escola. Mas veio para a escola, falta, difícil. Mas enfim, vamos voltar para a listinha. Ó, primeira questão. Deixa eu pegar ela aqui. O monóxido de nitrogênio, quando inalado em pequenas doses, produz uma espécie de euforia. Daí ser chamado de gás hilariante. É o gás do riso, tá? Faz rir mesmo? Faz. Só que ele é muito perigoso. Por quê? Porque se você rir sem parar, você morre. Como assim? Sem ar. Você precisa respirar. Se você só ri, o ar não entra. Aí morre sem ar. Vocês nunca viram aquele personagem do Batman? O Coringa. Ele tem um gás que a pessoa começa a rir, fica com um sorriso de uma orelha para outra e ela morre. Morre como? Sufocada. Isso existe? Existe, sim, tá aqui, o gás do riso. Certo? Muito perigoso. Que maneira melhor de morrer do que sorrindo? Ó, você pode pegar o nitrato de amônio, aquecer e produzir o N2O e água. Tá aqui, ó. É só aquecer que ele é produzido, né? Muito bem. Ele pode ser obtido por meio da decomposição do nitrato de amônio, conforme a equação abaixo. Tá aí ela. Essa reação é exotérmica ou endotérmica? Libera ou absorve energia? Deixa eu ver se vocês vão lembrar. Esse ΔH é maior ou menor que zero? Menor. Se o ΔH é menor que zero, a reação é exo ou endo? Libera energia. Então, tudo que eu vou considerar aqui tem que ser para a reação exotérmica, que libera energia. Isso. Com relação a essa reação em equilíbrio, o que é correto? Letra A. A adição de catalisador aumenta. Catalisador não manda em nada, só aumenta a velocidade, mas não mexe no equilíbrio. Já descarta a letra A. Letra B. O equilíbrio químico é atingido quando as concentrações são iguais. Aula passada. Equilíbrio químico é quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Mas não tem nada a ver com as quantidades do reagente e do produto serem iguais, não. Então, a letra B também está errada. Letra C. A produção do monóxido de nitrogênio, ou seja, do N2O, desloca o equilíbrio químico no sentido da reação de formação do monóxido de nitrogênio. Ah, desculpa, eu comecei a ler a C e terminei lendo a D, desculpa. A produção do monóxido de nitrogênio aumenta com o aumento da temperatura. Pessoal, na reação exotérmica,
se você aumentar a temperatura, o equilíbrio vai para o produto ou para o reagente. Vamos aqui, ó. Reação exotérmica. Aumentei a temperatura, vai para onde? Reagente. Ele está dizendo que se você aumentar a temperatura dessa reação que eu vi que é exotérmica, o equilíbrio ele vai ser deslocado para o monóxido. O monóxido é esse aqui, ó, está do lado direito, mas eu vi que vai para o lado esquerdo. Então a letra C também está errada. Ok? Diga. Como ela é exotérmica, a energia está do lado direito. Foi produzida, mandada para o produto, certo? O pessoal que está aí atrás, se não quiser assistir a aula, é só sair. Não, né? Então pare de frescar, tá bom? Estou gostando nem um pouco. Eu acho o seguinte, se eu quero estudar, eu venho estudar. Se eu não quero estudar, eu vou embora. É difícil isso? Ah, mas se for lá para fora, o Caio vai ficar dizendo não sei o quê. Você se importa com o que as pessoas falam? Cadê sua personalidade? Chega e diga para o coordenador. Eu mesmo vou assistir aula de química, eu nem gosto de química. Eu tenho personalidade. Eu tenho certeza que o coordenador vai olhar para você e não vai acontecer nada. Mas na aula de química do professor de química, se você vier para frescar aqui, tem consequência. Vocês estão pensando que eu estou para brincadeira? Não estou para brincadeira, não. O negócio aqui é sério. Quer brincar? Lá fora. Aqui é para quem tem sangue no olho. Letra D. Um aumento na concentração de água desloca o equilíbrio químico no sentido da reação de formação do monóxido de nitrogênio. Espera aí, o que foi que ele disse aqui, hein? Entendi, foi nada. Vá com calma. Um aumento na concentração de quem? De água. Cadê a água? Está aqui, ó. Opa! H2O. Ele está dizendo o seguinte. Se você pegar a água e aumentar, quem é que tem mais substância? Reagente ou produto? Produto. Se o produto tem mais, qual é o lado que tem menos? O equilíbrio vai para o lado que tem mais ou para o lado que tem menos? Tudo bem, que ele vem para cá. Se aumentar a quantidade de água. Ele disse que se você fizer isso, aumentei a quantidade de água, o equilíbrio desloca para o lado direito, que é onde tem o monóxido. Ou seja, ele está dizendo que vem para cá, produz mais desse aqui. Como é que vai produzir ele se você vai para o lado esquerdo? Então isso aí está errado. Como é que eu resolvo uma questão que eu li e não entendi o que ele falou? É como comer um elefante. Como é que se come um elefante? Pedacinho por pedacinho. Sua boca não é tão grande para abarcar tudo de uma vez. Então você vai parte por parte, com calma, devagar e sempre. Tem nada certo aqui, eu soube a letra E, então eu vou marcar ela, quer ver? Ó? Uma diminuição na concentração do monóxido desloca no sentido de decomposição. A decomposição é pegar o reagente e virar produto. Se você diminui o lado direito, ele está dizendo isso aqui, ó. Se eu pegar agora e diminuir aqui, quem é que tem menos? Oh, lógico, é onde eu diminuí. Então, vem para o sentido de decomposição do nitrato de amônio. Portanto, letra E. Ok, peguem as demais questões, deem uma olhadinha, qualquer dúvida, estamos à disposição. E até a próxima aula, se Deus quiser. Mais.